posterior ao reajuste, aos atos de reajuste ou de recomposição, mas quem sabe até durante esses acontecimentos aí pelo estado do Paraná. E apelar também para a aplicação por analogia do Código Penal, artigo 59, que diz que tem que se analisar nas decisões as circunstâncias de cada caso. E a circunstância, nesse caso específico aqui, absolutamente falta de conhecimento de uma interpretação do tribunal sobre o caso. Na realidade, a Câmara Municipal de Japira, quando aplicou esse reajuste, imaginava estar cumprindo fielmente a legislação, sobretudo o ato fixatório que já houvera feito lá no ano de 2004. Portanto, nós só queremos reforçar uma conclamação e feliz ficamos em ouvir o voto do eminente relator, que coloca o seu voto pela posição favorável a uma aprovação, mesmo que com ressalvas em outros pontos, e até naquela decisão, senhor presidente, lá do pleno de 13 de março, quando daquela consulta, naquele momento ainda foi recomendado pela ressalva, nos casos de 2005. Então é exatamente o que nós pedimos, que esta Câmara siga por essa esteira, de que os reajustes ou recomposições que ocorreram nesses moldes, considerando reajustes da remuneração dos servidores, e que sejam considerados em 2005, mesmo que até com ressalvas, mas que sejam aprovados e não sejam penalizados os responsáveis, sobretudo nesse caso que envolve vereadores. Muito obrigado pela oportunidade. Continue a discussão. Senhor Procurador. Senhor Presidente, senhores conselheiros e demais membros desta segunda Câmara, doutor Jonas, representando aí a Câmara Municipal de Japira, Jonias, desculpe, e em última instância representando também a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, e portanto é sempre um prazer e uma honra a esta corte ter a presença dos advogados militando e engrandecendo o nosso tribunal, a nossa segunda Câmara, hoje em especial. O assunto que nós tratamos aqui agora, evidentemente que é um assunto da maior relevância, e o Dr. Jonias o fez com uma ênfase em dar destaque, trazendo a posição da municipalidade e destacando, no caso, o voto do eminente relator, Dr. Jaime Lechinski, a respeito da matéria. Evidentemente que, como se trata de uma matéria de alta repercussão jurídica, nós sabemos que os posicionamentos aqui deverão ser variados, e nós vamos destacar o posicionamento do Ministério Público, que está nos autos, e a da lavra da Procuradora Célia Rosana Cansu, e que coincide com o pensamento da maioria, se não da unanimidade, do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. A Constituição Federal Brasileira, ela pôs em destaque a questão da revisão do subsídio dos agentes políticos, a fixação e a revisão dos subsídios. No caso dos agentes políticos municipais, em especial após a emenda 25, nós sabemos que após a fixação pelo princípio da anterioridade, que remanesce no artigo 29 da Constituição Brasileira, uma vez fixado este subsídio, ele só pode ser objeto de alteração mediante a revisão prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Significa dizer o quê? Que os subsídios dos agentes políticos municipais, no caso dos vereadores, não pode ser objeto de reajuste. Reajuste tem direito
os servidores públicos em geral, não os agentes políticos. Os agentes políticos têm direito à revisão. E o artigo 37, inciso 10, é muito claro ao prever que esta revisão será geral e anual, sempre pelo mesmo índice e na mesma data. Ora, se o reajuste é anual, em primeiro lugar, eu peço vênia aqui aos eminentes membros desta Câmara, que eventualmente tenham participado do julgamento aqui já antefalado, que dispôs da possibilidade da revisão no próprio primeiro exercício da legislatura, pois me parece que se ele é anual, só após a primeira legislatura que se poderá saber qual é o índice da perda da aquisição da moeda. De modo que me parece extremamente contraditório que se conceda uma revisão anual quando sequer um ano do exercício do mandato foi transcorrido. Então é incongruente e é inconstitucional qualquer revisão que se faça antes de transcorrido um ano do mandato. Esta é a primeira observação. A segunda observação que se deve fazer é que essa revisão anual ela guarda coerência, não é, com os índices de perda de aquisição da moeda. Por quê? Porque se trata de uma revisão salarial, não se trata de reajuste. Não é? É para se manter o poder aquisitivo da moeda. Então não se deve fazer reposição de perdas salariais, não é? Quando dá concessão dessa revisão geral anual. E é nesse sentido que, verificando a instrução deste processo da Câmara Municipal de Japira, verifico que na instrução 3982/07 da Diretoria de Contas Municipais se refere justamente a um documento da Câmara Municipal, as folhas 72, onde se demonstra que há, na concessão desse índice de 10%, a somatória da perda do poder aquisitivo, não apenas do exercício de 2005, mas também do exercício de 2004, que é anterior ao mandato desta mesma legislatura. Então me parece que, não querendo evidentemente tolher nenhum direito ou exercício de qualquer direito por parte dos mandatários municipais, mas simplesmente para adequar a norma constitucional aos seus subsídios, me parece que não poderia haver esta revisão anual sem que ela se ativesse à perda do poder aquisitivo do exercício anterior, no mesmo índice e na mesma data, evidentemente, que aos demais servidores, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Agora, perda do poder aquisitivo de exercícios anteriores, reposição, não é matéria objeto do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que é a norma cogente e regente para o caso em espécie. Então, chamo a atenção dos senhores, membros dessa segunda Câmara, para que esta Corte não venha a interpretar de modo inconstitucional os atos de fixação dos subsídios dos nossos agentes políticos municipais. Esta manifestação que eu gostaria de, em nome do Ministério Público, reforçar em relação ao parecer posto nos autos da Câmara Municipal de Itapira, ao qual reitero. Muito obrigado, senhores.